Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Vamos ler do versículo 44 ao 49, a respeito da morte de Jesus. Vamos ler juntos? Todos acharam? 44. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: de fato, este homem era inocente.
Todos os que estavam reunidos ali para assistir àquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe olhando tudo aquilo. O tema é a morte de Cristo. Talvez o que a gente menos gosta de falar é sobre morte, principalmente nessa época. Semana que vem é Páscoa, ressurreição. Então, esse domingo, nós estamos há 2 domingos tratando dessas etapas até chegar à ressurreição, que é no próximo domingo. E aí, esse tema da morte é muito doído, o que Cristo passou por nós, mas graças a Deus por isso. Jesus, ele morreu por nós sendo totalmente inocente. Foi o único que nasceu e viveu nesse mundo sem nenhum pecado. A principal missão de Cristo aqui nessa terra foi de morrer pelos nossos pecados. Por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, ele morreu na cruz. Olhando para a crucificação de Jesus, nós poderíamos imaginar o lugar onde ele estava crucificado e olhando para isso, olhando para ele na cruz, nós podemos ver, primeiro, acontecimentos sobrenaturais que ocorreram ali naquele tempo. Olha o 44, versículo 44. Mais ou menos ao meio-dia o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. Ninguém jamais viu ou verá outra ocasião como essa. Nós já vimos diversos eclipses, mas você sabe muito bem, o eclipse ele é rápido, às vezes não dá nem tempo da gente assistir, da gente ver, ou passa muito rápido, mas aqui ele durou 3 horas, do meio-dia, mais ou menos, até as 3 horas. Além disso, outros eventos aconteceram neste mesmo momento. A terra tremeu, fenderam-se as rochas e abriram-se os sepulcros. Você pode imaginar essa situação? Não foi uma visão, foi real. Todos os sepulcros se abrindo, e aonde eu encontro isso, você vai falar, eu estou lendo Lucas e não estou vendo isso aí. Então você vai conseguir ver isso que eu estou falando no Evangelho de Mateus, capítulo 27, de 51 a 53a. Bem, isso é o que está escrito lá. Imagina como se sentiu a multidão que estava ali, naquele momento, naquele exato momento, presenciando tudo isso. Olhando para Jesus e vendo todos esses acontecimentos que jamais eles tinham visto, eu nem posso imaginar como eles se sentiram. 45 agora. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. O que significa isso? Na nossa versão, nós lemos a cortina. Em outras versões, está escrito o véu. O véu se rasgou. Na outra versão diz o véu se rasgou de cima a baixo. Essa cortina o véu, o templo ficava mais ou menos 1 quilômetro de onde estava acontecendo isso. E lá, nesse momento, a cortina se rasga, era uma cortina muito espessa, impossível para uma pessoa rasgar no meio, para muitas pessoas rasgarem no meio. Nós cremos sim que Deus fez com que ela se rasgasse ao meio, isso tem um significado, isso tem
explica muita coisa, explica porque eu e você poderemos estar no céu depois que sairmos daqui da terra, depois que morrermos. Significa que a partir da morte de Cristo na cruz, todos os que o buscarem podem encontrá-lo. E isso é um alívio. Hebreus, capítulo 10, verso 19, fala sobre isso. Prestem atenção. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo era aquele lugar que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E somente o sumo sacerdote, para fazer a purificação. E ninguém mais tinha essa oportunidade, ninguém tinha acesso a Deus. E nesse momento, Jesus, por sua morte, ele nos permite ter acesso direto ao Pai. Agora, olhando também para a crucificação de Jesus, nós podemos ver também, a segunda coisa é o cumprimento das profecias. Tem várias, mas eu quero falar sobre a profecia de Isaías. 46, agora de Lucas diz: aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Isaías, ele havia profetizado 700 anos antes o seguinte, vamos ouvir. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Está em Isaías 53, o versículo 5. Mas se você ler os outros versículos, você também vai identificar o que há 700 anos antes Isaías tinha profetizado esse acontecimento. O terceiro ponto que nós podemos ver aqui nesses versículos é diferentes reações das pessoas. O verso 47 diz assim: quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: de fato, este homem era inocente. Quem é esse oficial do exército? Esse oficial, ele comandava 100 homens. Era um homem importante, comandava esse batalhão. Com certeza ele estava muito acostumado a ver crucificações, não sei quantas vezes. Ele já, talvez para ele já não tivesse, nada fizesse nem efeito. Quando a gente é muito acostumado a ver alguma coisa, a gente realmente fica achando natural. Mas não foi assim com a crucificação de Jesus. O oficial romano, ele coloca aqui no 47, ele diz, ele deu glória a Deus e diz assim: de fato, este homem era inocente. Esse representante do Império Romano, ele rende-se à extraordinária realidade do Calvário. E você? Essa é uma pergunta que eu faço, que eu já me fiz e que faço a você agora. Como se sente ao lembrar que Deus, querendo relacionar-se com os homens, o faz pela mediação do seu maravilhoso Filho? Como você se sente? Nós precisamos pensar nisso e viver de forma diferente, principalmente se você já recebeu a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Nós precisamos ter isso em mente, ter no coração o preço que foi pago por Cristo por causa dos nossos pecados. E no 48, todos os que estavam reunidos ali para assistir àquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito em sinal de tristeza. Imagina aquela multidão toda que assistiu
tudo aquilo. E quando acabou, quando Cristo morreu na cruz, então eles voltam, a multidão volta e batendo no peito, em sinal de tristeza. Talvez alguns ali batiam até no peito, não porque estivessem tristes, porque a gente sabe que muitos ali não gostavam de Cristo. Muitos ali gritaram, crucifica-o. Muitos ali estavam mesmo para vê-lo morrer. Alguns foram tocados, outros não, depende do coração das pessoas. E aí eles voltam assim, tristes, a maioria talvez, arrependidos por tudo aquilo que tinham feito a um homem santo, justo, Jesus, o Cristo, Filho de Deus. E o 49 também diz assim: todos os amigos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe olhando tudo aquilo. Elas não podiam fazer nada. Ou eles, as mulheres e os amigos de Jesus que estavam olhando, eles ficaram de longe. Eles só estavam experimentando a dor de ver o sofrimento de quem eles muito amavam, que era Jesus. Contemplando apenas à distância o rosto desfigurado de Jesus. E não somente o rosto, mas o corpo totalmente desfigurado de Jesus. A morte de Jesus na cruz é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Oremos. Senhor, obrigado por tua palavra. Tua palavra, Senhor, é tão rica. Quantas coisas nós podemos tirar mais desses poucos versículos que nós lemos aqui, refletimos sobre. Mas o que importa, Senhor, não é só conhecermos a palavra, mas praticá-la. Ajuda-nos, porque precisamos do Teu Espírito nos alertando, nos orientando, nos fazendo lembrar, Senhor. Precisamos vigiar e orar, Senhor, para que essa dor terrível que Jesus sofreu na cruz por nós não seja em vão. Que Ele possa olhar para a terra e ver, Senhor, e ver que nós valorizamos o que Ele fez na cruz por nós. Muito obrigada, Senhor. Amém. Boa semana para vocês, até o próximo domingo.